Graça e paz a todos e a todas, que o Senhor nos abençoe e continue a nos abençoar e fale aos nossos corações através da sua palavra nesse momento. Mateus capítulo 26, versículos 17 a 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos 17 a 30. Diz assim o texto da palavra de Deus: No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele lhe respondeu: Ide à cidade ter com certo homem, dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, colocou-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhes Jesus: Tu o dissestes. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Curve a sua fronte agora, converse com Deus, peça que Ele fale ao seu coração. Se disponha diante dele, se disponha diante da sua presença, para ouvir aquilo que Deus tem preparado para você nesta noite. Pai, fala aos nossos corações, através da Tua palavra, e age através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. John MacArthur, um escritor cristão, ele vai afirmar em um dos seus livros o seguinte: a igreja será apenas uma instituição humana, se ela não tiver a visão de Jesus Cristo para o contexto e a realidade histórica na qual está inserida. Vou repetir: a igreja será apenas uma instituição humana, se ela não tiver a visão de Jesus Cristo para o contexto e a realidade histórica na qual ela está inserida.
Eu creio que nos últimos 2 meses, os cristãos, as igrejas, o povo de Deus, o próprio Jesus Cristo, tem sido confrontado pela sociedade diante de várias coisas que têm acontecido. No começo de agosto, nós vimos aquela exposição em Porto Alegre. Nos 15 dias atrás, nós vimos uma outra exposição no Museu de Arte Moderna, aqui em São Paulo, mostrando a nudez humana e o relacionamento com essa nudez, como se fosse arte. Há 15 dias atrás, um autor, um articulista da revista Veja, ele totalmente detona, ele totalmente ridiculariza o povo evangélico, a igreja evangélica, diante de posições das situações e circunstâncias que estão acontecendo. E a grande pergunta que tem que nos levar a nos questionarmos é: qual tem sido o nosso papel como igreja diante de todas essas manifestações que nós temos visto na sociedade atual, no contexto da sociedade em que nós vivemos? Quando Paulo escreve à igreja de Romanos, a vida, o período em que ele se encontrava naquele local, não era muito diferente do que nós temos hoje. Um governo corrupto, muita depravação, muita prostituição, uma cidade totalmente depravada, idólatra. E ele, quando escreve para a igreja de Roma, ele diz: olha, vocês não podem se conformar com este presente século, vocês não podem se conformar com a situação em que vocês estão vivendo, mas vocês precisam transformar a mente de vocês, transformar o presente século, para que assim vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu creio que a igreja atual, a igreja da nossa época, do nosso tempo, ela tem deixado de usufruir a agradável, a perfeita vontade de Deus, porque ela não tem transformado o presente século, mas ela tem se conformado com as circunstâncias e a sociedade na qual ela está inserida. Nós precisamos entender, amados, que a igreja, ela precisa interagir na história. Ela não pode andar ao reboque de uma historieta escrita por uma geração corrompida e perversa. A igreja não pode ser colocada de lado, marginalizada. Ela tem que se posicionar. Nós precisamos entender que nós somos o povo de Deus, que é o Senhor da história, e que se manifesta através da história. A igreja é o corpo visível de Jesus Cristo, é a única forma da manifestação de Deus, é através do seu povo. O mundo, a sociedade em que nós vivemos, só poderá ver Jesus Cristo através da sua igreja. Mas a grande realidade que o mundo, as pessoas estão vendo, é um Cristo totalmente diferente daquele que o Evangelho mostra. A igreja é a manifestação de Deus na história. Nós não podemos nos contentar em causar um impacto na história apenas com escândalos ou com uma inércia contemplativa no mundo em que nós vivemos, escrevendo uma história de salvação na vida das pessoas. Mas para que isso aconteça, é imperioso nós resgatarmos a relevância da igreja num contexto sociocultural, num contexto econômico, num contexto de vida cristã em que nós trilhamos nesta jornada. Nós precisamos entender, meus amados e minhas amadas, que a igreja só será relevante para o mundo e para o reino de Deus quando ela estiver fazendo diferença no mundo, quando ela estiver fazendo diferença na sociedade na qual ela está inserida. A igreja só terá relevância para o reino de Deus como uma agência reformadora e transformadora quando ela colocar em prática os planos de Deus para ela. E no texto que nós lemos, segundo Mateus, ele nos mostra essas realidades. O texto que nós lemos do Evangelho de Mateus, Jesus Cristo está no final do seu ministério. Depois de caminhar durante 3 anos com os seus discípulos, curando, exortando, mostrando a realidade do reino de Deus,
Jesus Cristo está prestes a ser entregue para ser morto, para ser torturado, para ser crucificado. Mas antes que isso aconteça, ele conversa com os seus discípulos, ele mostra para os seus discípulos a importância de eles continuarem a obra que ele havia começado. E o texto que nós vemos Jesus Cristo num momento especial do seu relacionamento com os discípulos. Jesus Cristo está prestes a comemorar a sua última Páscoa, um momento especial que outros evangelhos vão dizer que era um momento em que ele há muito queria estar com seus discípulos. Se nós observarmos o evangelho de Lucas, o evangelho de João, nós vamos perceber que esse momento dessa ceia, Jesus se expõe, Jesus se abre para com seus discípulos em todos os seus sentimentos. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele desafia os seus discípulos a viverem uma vida da mesma forma como ele viveu. E é nessa proposição, é nessas palavras do texto que nós lemos em Mateus 26, que nós vamos observar algumas coisas que Jesus Cristo coloca para os seus discípulos, para que eles fossem pessoas que eles reformassem, que eles transformassem, que eles fossem além da sociedade em que eles viviam, agissem de uma forma transformadora através da vontade e dos planos de Deus. E isso nós vemos, por exemplo, a primeira coisa no versículo 17. O versículo 17 diz o seguinte: no primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? A primeira coisa que nós observamos aqui, que é que os discípulos deveriam estar preocupados, antes de tudo, em fazer a vontade do Mestre e não a sua própria vontade. Eles se preocupam em querer saber o que Jesus Cristo queria, onde ele queria comemorar a Páscoa, onde ele queria estar, como deveria ser. Os discípulos estavam preocupados em fazer a vontade de Deus, a vontade do seu Mestre, não a sua própria vontade. Nós devemos evitar, amados, uma visão antropocêntrica, e nós buscarmos uma visão horizontal, uma visão cristocêntrica, uma visão cristológica. Onde queres? O que queres que eu faça? O que queres que nós façamos? Esta pergunta demonstra uma atitude de busca de saber qual era a vontade do Mestre para aquilo que eles deveriam fazer, para aquilo que deveria ser realizado. Nós observamos aqui a vontade decisiva e decisória de Deus. Os anseios e as vontades humanas, elas desembocam sempre num hedonismo, em guerras cruentas e desumanas, sempre querendo fazer a sua vontade e o seu querer, e não querendo saber o que Deus quer realmente. Se a igreja de hoje em dia procurasse fazer, ou procurasse saber o que Deus quer para a realidade e para a vida delas, ela seria muito mais efetiva. Ela não estaria preocupada com as suas picuinhas, ela não estaria preocupada com a igreja A, com a igreja B, qual tem mais membros, qual tem menos membros, aonde elas atuam ou deixam de atuar. Se as igrejas procurassem saber qual era a vontade de Deus, elas poderiam fazer muito mais do que elas, porventura, possam estar fazendo. Nós devemos aprender que só a vontade de Deus para a igreja é boa, perfeita, agradável. Como Jesus, devemos admitir a nossa humanidade na sua plenitude, mas nós devemos sempre orar da mesma forma como ele orou. Quando ele conversava com o Pai, ele dizia: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. A primeira coisa, amados, que nós precisamos entender para que nós tenhamos uma igreja ativa, para que nós tenhamos uma igreja que faça diferença, para que nós sejamos um povo de Deus que faça diferença na nossa realidade, nós precisamos, antes de tudo, procurar saber e fazer qual é a vontade de Deus e não a nossa vontade. No versículo 18 ele continua dizendo o seguinte, vejam aí: e ele lhe respondeu: ide à cidade que ter com um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o seu tempo está próximo,
em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Eu não sei quantos na sua infância brincaram de que o mestre manda fazer. Quando eu leio esse texto, eu lembro dessa minha infância e dessa brincadeira, o mestre manda fazer. E era muito interessante, porque aquele que não fazia o que o mestre mandava fazer, ele sempre levava um castigo, sempre tinha uma pena para ele. E eu fico a pensar, quando eu leio esse texto, nessa brincadeira. Já imaginou se Jesus nos mandasse fazer e nós não fizéssemos o que Ele manda fazer, e Ele nos desse um castigo, ou uma pena, como nós fazíamos na nossa infância? Nesse versículo nós vemos claramente Jesus dizendo que nós devemos estar conscientes da brevidade do tempo da salvação, que nós precisamos estar, olha, vá na casa daquele homem, vá naquele local, porque o tempo está próximo. Muitos de vocês pensam que falta muito ainda, que eu vou estar há muito com vocês. Muitos de vocês pensam que vamos deixar passar, amanhã a gente resolve, depois de amanhã a gente faz. Jesus Cristo vai dizer, olha, diga para ele, o tempo está próximo, o tempo está chegando. A igreja que quer fazer diferença tem que ter essa visão dentro dela, de que o tempo é hoje, não é amanhã e nem foi ontem, que a brevidade do tempo de Deus, o tempo da salvação, o tempo kairos, aquele eterno, infinito, está para chegar. Não é o tempo cronos, limitado, mensurado e controlado pelo homem, como se nós fôssemos os senhores da nossa vida ou do nosso tempo. Muitos acham que podem fazer as coisas do jeito que eles acham, no tempo em que eles acham, da forma como eles acham. Nós precisamos entender que o tempo é breve. Na dispensação da igreja, da graça salvadora, o tempo é sempre presente, é hoje, é a pregação que deve ser levada e feita, a tempo e fora de tempo. Nós fomos chamados por Deus para o hoje, para o aqui, para o agora. Nós não fomos chamados para o amanhã, nós não fomos chamados para o ontem. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós devemos fazer isso. E sempre quando eu lembro desse texto, eu lembro de Esther, quando ela tenta prorrogar, quando ela tenta deixar de lado, e Mordecai vira para ela e diz, será que não foi porventura que Deus lhe colocou hoje, nesse lugar em que você está, para libertar o povo? Nós precisamos entender, amados, que o nosso tempo é hoje, que nós como igreja precisamos nos manifestar hoje. É por isso que Jesus vai dizer, olha, o meu tempo está próximo. A igreja não pode postergar a pregação da mensagem. O próprio Jesus dizia no início do seu ministério, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós não sabemos quando Jesus Cristo vai voltar, nós não sabemos quando será a sua volta, mas nós devemos estar preparados para adentrar com Ele em sua glória. Mas isso implica num testemunho, numa pregação incessante da sua palavra e da sua vontade. Mateus encerra o seu discurso, através de Jesus, através de Mateus, encerrará o seu discurso dizendo, olha, e até que o Evangelho seja pregado em toda a terra, aí será o fim. O tempo de Deus para nós é o aqui e agora. Se queremos fazer diferença, se queremos ser uma igreja que faça diferença, nós precisamos ter consciência do tempo aqui e agora. Os versículos 18, final, e 19, vai dizer o seguinte também, que os nossos cultos não podem se tornar verdadeira, ou devem se tornar verdadeira celebração do Cristo vivo. Vejam o que diz o finalzinho do versículo 18, o meu tempo está próximo, e aí ele diz, olha, em tua casa eu celebrarei a Páscoa com os meus discípulos.
E diz o versículo 19: e eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa para Jesus. Nós precisamos entender que a igreja que faz diferença é aquela igreja que, quando se reúne para adorar a Deus, uma igreja que se reúne para louvar a Deus, ela tem que se tornar uma igreja que celebra um Cristo vivo, uma igreja que celebra um Cristo que tem sentido de vida, e não uma doutrina, uma mera denominação, ou uma mera eclesiologia. A igreja que faz diferença é uma igreja que celebra vivamente a vida de Jesus Cristo em sua vida. Ela não vem única e exclusivamente para cantar, ela não vem única e exclusivamente para levantar as mãos, ela não vem única e exclusivamente para ler a palavra de Deus, mas ela vem para louvar, para agradecer, para bendizer, para demonstrar aquilo que está no seu coração plenamente, não somente aqui dentro. Essa semana que passou, na outra semana eu recebi diz que o mais importante no nosso relacionamento com Deus é nós sabermos não o que os homens veem em nós, mas o que Deus vê dentro de nós. Os nossos cultos precisam ser uma verdadeira adoração, uma verdadeira celebração de Jesus Cristo em nossa vida. É imperioso nós buscarmos a consciência de uma libertação, de uma Páscoa e de uma celebração de festa, de alegria, de satisfação prazerosa em nossos cultos, devido à presença do próprio Deus entre nós. O texto não nos prevê um sectarismo ou uma uniformidade. É por isso que, quando nós nos reunimos, nós devemos deixar que o Espírito de Deus fale aos nossos corações. Nós precisamos entender que só quando nós celebramos a Cristo com todo o nosso ser, o culto tem um verdadeiro sentido diante de Deus. Paulo vai dizer isso: e apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isto é o vosso culto, um culto racional. Somente assim nós podemos louvar e aprender de Deus. Mas uma igreja que faz diferença, ela somente não obedece o que Deus quer. Uma igreja que faz diferença não somente tem a consciência de que o tempo é hoje. Uma igreja que faz diferença não é só uma igreja que celebra e se alegra e vive uma vida totalmente plena, mas é uma igreja também que é contristada e confrontada de saber que tem a possibilidade de ser um traidor diante de Deus. Qual a nossa reação se nós estivéssemos reunidos com Jesus Cristo? Se nós estivéssemos na Páscoa e Jesus virasse para nós hoje aqui, Jesus está aqui e diz: um de vós é o traidor. Qual seria a sua reação? Um de vós haverá de me trair. Qual seria a sua reação? É interessante que a reação dos discípulos foi mais do que rápida. Eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Se nós nos avaliarmos friamente, eu creio que a nossa reação não seria diferente. Será que nós não traímos Jesus com as nossas palavras, com os nossos atos, com os nossos pensamentos? Será que nós não traímos Jesus hoje pelo WhatsApp, Facebook e tantas outras mídias que existem por aí? Vivendo uma vida totalmente dissoluta, vivendo uma vida totalmente com mensagens que não tem nada a ver com o que Jesus Cristo quer para as nossas vidas, passando mensagens que nós nem sabemos de onde veio e se são verdades, replicamos sem
ter conhecimento do verdadeiro sentido daquela mensagem. Nós não traímos Jesus única e exclusivamente como Judas fez, o vendendo por 30 moedas. Mas nós traímos Jesus à medida em que nós falamos que somos seus filhos, que somos seus servos, e não vivemos nada de acordo com o que Ele quer. Nós precisamos entender, amados, de que a expressão do versículo 21, que diz aí, me entregará, no original denota que Jesus bem sabia das intenções daqueles que o perseguiam. É assombroso ver que hoje muitos cristãos não sintam o sabor amargo do pecado, como sentiram Moisés, Jacó, Isaías, Jeremias, Pedro, Paulo e muitos outros no texto sagrado, insistindo em caminhar da mesma forma de Caim, quando ele vira para Deus e diz, porventura sou eu responsável pelo meu irmão? Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu que vivo dessa forma? Judas Iscariote persiste na traição. Muitos, mesmo estando distante de Jesus e sendo desafiados ao arrependimento, não conseguem olhar para Jesus e identificar como Senhor absoluto de todas as coisas, admitindo Jesus apenas como um mestre, como um rabi, como um mestre da lei, mas não o reconhece plenamente na sua vida como Senhor, Salvador, amo, que requer de nós uma vida plena diante do seu querer e diante da sua vontade. Uma igreja que faz diferença só terá sentido de existir quando ela refletir, como o próprio Jesus Cristo vai dizer, olha, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Temos feito diferença no mundo em que nós vivemos? Temos agido de forma com que o reino de Deus tenha se expandido, se expanda a cada instante, a cada momento, hoje, aqui e agora? Nós precisamos avaliar, amados, o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos avaliar a nossa vida com Deus. Torna-se urgente e premente uma reflexão quanto à relevância e atuação da igreja no mundo de globalização, em especial aqui na nossa cidade, onde nós estamos, onde nós nos encontramos. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel nessa grande metrópole que nós vivemos? Se nós não identificarmos todas essas características dessa igreja que faz diferença, será melhor nós fecharmos as portas, será melhor nós irmos para a nossa casa e fazer qualquer outra coisa, porque nós estaremos perdendo o nosso tempo aqui. Que nós, como povo de Deus, estejamos dispostos a viver de acordo com o que Deus quer, que nós estejamos dispostos a viver de acordo com a vontade de Deus, que Ele seja o centro da nossa vida, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir, para que assim o mundo possa ver quem realmente é Jesus Cristo e o que Ele pode fazer na vida dessa sociedade tão corrompida e perversa na qual nós vivemos. A bola está conosco. Qual é a resposta que nós daremos ao desafio de Deus para a sua igreja? Faremos ou não diferença? Curve a sua fronte agora e converse com Deus.
Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei como você tem vivido, eu não sei qual é o seu pensamento, qual é a sua visão diante de todas essas circunstâncias e situações que temos vivido. Mas uma coisa eu sei, que Jesus Cristo quer que nós sejamos a sua igreja, que Jesus Cristo quer que a nossa luz brilhe diante dessa sociedade corrompida e pervertida. Ele quer que nós sejamos uma igreja que viva plenamente, que festeje a sua vitória na cruz, que seja uma comunidade, uma igreja, que pregue a sua palavra como uma boa nova, para um refrigério para a vida dessa sociedade. Converse com ele agora. Se você não tem agido dessa maneira, talvez esse seja o momento de você se comprometer com ele, de ter uma vida diferente, de ter uma vida de compromisso com Deus, de ofertar a sua vida para o seu reino, para a sua vontade. Converse com Deus agora. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecidos que temos falhado, que como Teu povo temos deixado de realizar e fazer aquilo que é o Teu querer. Desperta-nos, ó Pai, torna-nos uma comunidade, uma igreja que faça a diferença aonde está. Desperta-nos para realizarmos e vivermos de acordo com o Teu querer, realizarmos o Teu propósito aqui e agora, de celebrarmos, ó Pai, a Tua vitória, de celebrarmos o Teu poder, de usufruirmos, ó Pai, de vivermos debaixo da Tua graça, experimentando qual seja a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem preparado para nós. Desperta-nos, ó Pai. Mostra-nos o Teu querer, e que todo o nosso ser esteja voltado para Ti, que nós ofereçamos a nossa vida para a Tua honra e para a Tua glória, para que o Teu reino se expanda cada vez mais, que nós sejamos como Jesus Cristo, e é em nome dEle que nós oramos. Amém.